Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa agora mais um BTcast de número 466. Eu sou o Wellington Ribeiro, mantenedor do Bibotalk aqui de BH, e teologia é o nosso esporte. Eu sou Rodrigo Bibo e bora manter a saúde mental em dia. Galera, Setembro Amarelo, e é óbvio que nós aqui no BTcast vamos falar em alguns podcasts sobre esse tema, sobre o tema da saúde mental, e hoje vou bater um papo com a Ana Stout sobre a luta dela contra a depressão. É um episódio bem bacana pra gente pensar, pra gente sentir, pra gente refletir. Então espere aí nesse Setembro Amarelo alguns episódios que vão tocar nessa temática. Obviamente que a gente não vai ficar só nessa temática, pois não somos um podcast de psicologia, um podcast de saúde mental, mas é um tema que nós gostamos, inclusive já fizemos vários episódios com essa temática da saúde mental, da relação entre a fé e a psicologia, e nós preparamos uma playlist, olha aí, na descrição deste episódio em bibotalk.com ou aqui no YouTube, caso você esteja vendo e ouvindo no YouTube, aliás, vendo não, né, porque não tem imagem, é só o áudio mesmo, mas aqui no YouTube também tem a descrição e você pode clicar nesta playlist que nós montamos para você ouvir tudo que nós já gravamos sobre saúde mental, sobre fé, espiritualidade e saúde emocional, enfim, tem muita coisa legal. Aí alguns episódios, ao longo desses anos, alguns episódios nós já gravamos. E claro, fizemos uma playlist no Spotify, o link já está aqui para você ir direto para essa playlist no Spotify. Mas se você ouve o nosso podcast por outro meio, bem, tem aqui também a descrição, a gente colocou o nome do episódio e o número do episódio. Dessa maneira você consegue procurar aí o episódio no seu agregador de podcast, tudo bem? Então aproveite, se você gosta dessa temática, a gente já produziu muita coisa nela. Simbora, vamos lá para os recados paroquiais. Gente, um recado bem importante, se liga, porque o ano já tá acabando, mas dá tempo de você programar algumas coisas bem importantes para o ano que vem e começa agora. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, este episódio chega até vocês graças à Fabapar, Faculdades Batista do Paraná, essa faculdade que me acolheu, essa faculdade que ajuda esse ministério e propicia episódios tão legais pra vocês aí, certo? E a Fabapar, pra quem não sabe, foi onde eu fiz o meu mestrado profissional. Sim, fiz o meu mestrado lá na Fabapar, eu fui a primeira turma do mestrado profissional. E galera, sério, você pensou esse ano sobre mestrado? Poxa, eu quero me aperfeiçoar mais na teologia, queria caminhar aí na área acadêmica. Poxa, um mestrado seria muito legal. Galera, para de pensar, é Fabapar. Fabapar é o mestrado em teologia no universo evangélico que você precisa conhecer e você precisa saber. As inscrições estão abertas para o mestrado profissional da Fabapar. E olha só, tem uma novidade muito legal nesse mestrado, que é o quê? Agora você vai ficar somente uma semana lá em Curitiba. Antes era um outro sistema, agora você vai ficar somente uma semana e são 3 encontros presenciais que você vai ter ao longo do curso. Tá bom? Então isso ajuda bastante a você organizar aí a sua agenda para ter esses 3 encontros presenciais lá em Curitiba. Galera, o mestrado da Fabapar tem docentes excepcionais. O curso em si tem uma boa carga teórica, mas ele é muito voltado para a prática. Porque, gente, a característica da Fabapar é uma faculdade que quer te preparar para servir a igreja local e a sociedade. Por isso, o seu projeto de pesquisa, ele tem muito esse caráter prático também. Então, mistura bastante teoria e prática. Essa é uma característica da Fabapar. Gente, vai fazer o seu mestrado em 2023 lá na Fabapar. Só que é o seguinte, tem que começar a se planejar agora. Sério, galera, tem que começar a se planejar agora. Planejamento, antecedência, são coisas muito importantes, porque você está dando um passo bem grande, bem grande. Você está iniciando um mestrado, é um passo importantíssimo na sua vida acadêmica, é um passo importantíssimo na sua vida ministerial. Por quê? Porque, mas Bíblia, eu não sou pastor, eu não quero
quero ser professor de teologia. Mas você está estudando teologia para servir a igreja, servir a comunidade. Então é um passo ministerial, sim. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa do Deus vivo. Então, prepare-se para isso. E com certeza, sem sombra de dúvida, a Fabapar pode te dar esse auxílio para você ser um sacerdote, uma sacerdotisa mais competente. Aliás, uma lembrança legal que eu tenho do meu mestrado lá na Fabapar é que tinham mulheres. Tinha, acho que umas 10 mulheres da minha turma. Tinham mais homens, mas tinham 10 mulheres. Isso é muito legal. Mulheres estudando teologia. Sim, mulheres precisam estudar teologia. Mulheres precisam manifestar conhecimento teológico, seja pregando, seja ensinando. E é muito legal mesmo. Eu tenho essa boa lembrança de várias mulheres. Inclusive, na hora do intervalo, a gente até via a pessoal da graduação também tinha mulheres, isso é muito bacana. Então, um ambiente legal para mulheres estarem estudando teologia, sem aquele peso e aquele julgamento que infelizmente acontece em alguns lugares. Então, homens e mulheres são muito bem-vindos aqui na Fabapar para aprender teologia. E é hora de você fazer o seu mestrado. As inscrições começam hoje, no dia 6/9 de 2022, e vão até o final do ano, porque em janeiro começam as aulas online, e aí você depois pode ver quais são as datas que terão os encontros presenciais. Tem uma equipe todinha ali para tirar as suas dúvidas. Basta você acessar o link que está aqui na descrição deste episódio em bibotalk.com, ou você que está vendo aí no YouTube, tá bom? Você tem o link para acessar as informações sobre o mestrado profissional em teologia da Fabapar. 2 anos, uma carga horária de 1.710 horas, tá bom? Tem uma taxinha de inscrição, aí você pode ver detalhes da mensalidade, tudo isso lá no site ou no atendimento via WhatsApp que eles providenciam para você. E lembrando que tem o cupom Bibotalk. Use o cupom Bibotalk que você vai ter algum agrado da Fabapar. Algum desconto você vai ter usando o nosso cupom Bibotalk. Tá bom, gente? Mais informações, acessa o link que está aqui na descrição deste episódio. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. E eu tô muito feliz, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, enfim, a gente tem falado muito sobre saúde mental aqui no Bibotalk, é uma característica nossa, a gente já falou muitos temas ligados à saúde mental, falamos da saúde mental propriamente dita, já falamos sobre depressão, sobre ansiedade, aconselhamento cristão e psicoterapia, são assuntos muito delicados e assuntos importantes pra gente tratar. Gente, hoje então, para falarmos sobre esse tema, o cristão e a saúde mental, a gente traz aqui a autora do livro Fortes e Fracos, a Ana Stout, tá? A Ana, que é artista plástica, enfim, ela vai compartilhar com a gente, inclusive a capa do livro, tá? É uma obra de arte dela, que ela explica aqui no livro, vai explicar pra gente também. E é legal, gente, porque a Ana escreve um livro não na condição de uma psicoterapeuta, de alguém que está, ajudando outras pessoas em gabinetes, em consultórios, em clínicas, mas é alguém que passou, né, por esse vale da sombra da morte, ou está passando, não sei, vou perguntar para ela aqui hoje, como é que ela está lidando, como é que ela lidou com isso, e ela compartilha, então, da sua vida, né, fragmentos da sua vida aqui nesse livro, Fortes e Fracos, e eu quero chamá-la aqui já, a nossa convidada, Ana Stout, seja muito bem-vinda. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser um tempo muito gostoso. Por gentileza, Ana, te apresenta aí para nossa audiência, né, talvez tem muitas pessoas que ainda não te conheçam e tal. Gente, meu nome é Ana Stout, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, cidade maravilhosa. Eu sou da Igreja Esperança, então se vocês conectaram o meu rosto, é porque eu sou filha do pastor Guilherme de Carvalho. Sou suspeita para falar dele, inclusive, mas ele é muito bom. Ele é legal mesmo, porque tu é da família, né? Assim, o testemunho dele é bom aí como pai, como é que é, assim, é bacana? Ele é bom de verdade. Ah, é? Não é só um cara inteligente na internet? Não, não é. Ele é uma das pessoas mais pacientes e amorosas que eu conheço na minha vida. E eu sou muito crítica. Eu não dispenso fazer críticas pra quem tá perto de mim. E é incrível. Eu, assim, tenho ele como um exemplo, de verdade. Poxa, olha aí, hein? Olha aí, olha aí. Aí testemunho público, meu irmão. Aí tá show de bola. Que legal, Ana. Então tá, você é de Belo Horizonte, congrega na Igreja Esperança. Isso. E essa ideia de artista plástica, e como é que é? Esse é o que você faz? É o que ocupa a maior parte do seu tempo? Como é que é esse lance aí de pintar quadros? Então, não é o que ocupa a maior parte do meu tempo, mas eu realmente me considero
considero, assim, uma pintora, né? Amo muito pintar, faz parte da minha vida desde pequena. Ali nos meus processos, depois que eu vou contar pra vocês, a pintura foi uma das minhas formas de expressar o que eu tava sentindo. Então eu comecei ali nos meus 9, 10 anos. E hoje em dia eu pinto bastante ainda, mas tenho focado mais na escrita, em compartilhar sobre o tema da saúde mental, vida cristã, mas não deixo de pintar, não. Legal, muito bom. Ana, esse tema então da saúde mental é um tema que ainda hoje, 2022, mesmo depois de tanta coisa já sendo feita, sendo produzida, a gente tem livros mais técnicos, a gente tem livros como o seu, que são mais experienciais. Conta pra nós aí, ou seja, o que eu tava falando? Que ainda hoje existe resistência, né? Essa ideia de que a gente não vê problema algum em um cristão procurar um médico porque tá com dor de dente, né? Procurar um dentista, procurar um ortopedista, né? Por exemplo, eu já tô chegando na idade, Ana, que o ortopedista, posso me tornar um cliente de um ortopedista, ou fazer aquela quiropraxia e tal, enfim, tô chegando nesse trabalho muito sentado e tal. Então a gente não vê problema algum. Agora, quando se trata de psicologia, aí é coisa dos homens, isso aí é coisa pra doido, isso é coisa pra quem não tem fé, quando se trata do cristianismo. Começa a contar pra nós, Ana, quando que essa ideia e esse conceito de saúde mental foi fazendo sentido pra ti, e você se percebeu como, não estou saudável na minha mente. Conta pra nós essa história aí. Digamos, o teu livro, Fortes e Fracos, ele se propõe, né, a ser essa história que ajuda aqueles que estão passando por isso e aqueles que querem acompanhar e ser um ombro, e ser um ouvido, e ser um abraço para quem está passando por esse momento. Mas como é que isso começou, Ana? Então, a minha história com a saúde mental começou há muitos anos. É até engraçado falar isso, né? Eu tenho 23 hoje, mas eu comecei a sentir essa tal da melancolia, angústia e ansiedade muito nova. Mais ou menos ali com os meus 10, 11 anos. Então não foi causado por algo específico, um trauma. Eu até conto alguns episódios que podem ter colaborado, mas não teve, assim, uma causa. Eu simplesmente, desde pequena, já tinha aqueles traços mais melancólicos, mas ali a partir dos meus 11, 12 anos, isso começou a intensificar. Eu comecei a perceber que a angústia, ela não era passageira, ela começou a atrapalhar as minhas rotinas. Então, fazer para casa, relacionamento com os amiguinhos na escola, humor, o sono, tudo isso começou a ficar muito difícil. E eu comecei a ficar uma criança muito ansiosa e triste, né? Que até o momento a gente não classifica assim, né? Criança depressiva, precisa ali do tratamento, o psicólogo acompanhando. Então os meus pais, ao verem isso, né? Não tem como se acusar uma criança assim, né? 10 anos, ela tá muito triste porque ela não tem espiritualidade suficiente, né? Pois seria assumir a culpa também, né? Se falar um negócio desse. Pois é, mas assim, os meus pais viram, né? Eu sempre acompanhei eles na igreja, a gente tinha a leitura devocional na nossa casa, era constante. Todo domingo era recitar versículo que a gente tinha que decorar durante a semana. Isso foi muito importante pra mim. Mas essa parte emocional e psicológica começou a se mostrar um pouco complicada. E aí os meus pais me levaram, assim, ao psicólogo e eu comecei a ser acompanhada. Então, tentar entender por que eu tinha tanta dificuldade social, de conversa. Já era, assim, mais introvertida, mas existem os níveis, né, que isso se mostra algo saudável. E aí, ali, depois de um ano consultando com a psicóloga, ela atestou, olha, nós vemos um quadro de ansiedade mais forte e um quadro depressivo. E eu acredito que isso tenha sido muito difícil para os meus pais na época, até porque isso foi há quase 12 anos, ainda era pouco falado. A internet não estava no auge, não tinha como pesquisar na internet, né? Os casos. E eu acho que não tinha, assim, os casos perto também, gente perto que estava passando por isso. Então eu acho que é algo muito solitário, às vezes, você passar por essas situações com os filhos, né? Agora, Ana, glória a Deus, porque mesmo há 12 anos atrás, ou seja lá, 10 anos atrás, enfim, os teus pais já tiveram essa sacada de, poxa, precisamos de um profissional, né? Sim. Eu fico imaginando as centenas de milhares de crianças que passam por algo que você passa, infelizmente, que você passou, né? Infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Agora mesmo com a pandemia, o índice de crianças estressadas, enfim, com a saúde mental danificada, aumentou muito. Agora, imagina então essas crianças que não têm pais
pais que, pô, ela precisa de um, né? E que leva a criança pra Exatamente. vigília, leva a criança pra culto de descarrego, quando na verdade é uma parada da mente que precisa de acompanhamento psicológico. Exatamente. E eu escutei muito isso ao meu redor, né? Apesar dos meus pais terem sido conscientes. E assim, eu dou graças a Deus por isso, porque eles não eram, na época, né, pessoas que super estudavam coisas da psicologia e tudo mais. No meu pai, ele teve alguns episódios de sentir mais melancolia, então ele conseguiu fazer essa associação de que isso era algo fora ali, né, da espiritualidade, de que a gente como integral, né, e no mundo sofrido, então sofrer ali de um adoecimento mental, isso não quer dizer que eu tava sem Deus ou algo assim, né, até porque eu era muito nova e esse meu processo de crescer e conversão ainda tava encaminhando. Eu comecei a ir nos psicólogos e comecei a tratar, e trato até hoje. O meu caso, no entanto, é uma ansiedade generalizada com depressão, né? Então é algo crônico. Não são todas as pessoas que são assim, né? Eu já aviso sempre que não são todos os casos, principalmente que começam na infância, que são casos crônicos. O meu é. Então eu faço acompanhamento com psicólogo até hoje. Não tenho aí uma data limite até quando vou fazer. Então é uma luta, um enfrentamento que eu ainda tô indo. Ô, Ana, no caso você é paciente, né? Ah, pessoal, a Ana não é psicóloga, a Ana, ela não é uma teórica desse assunto, ela é alguém que está vivendo e a partir da sua compreensão teológica, né, e da sua vivência, compartilha com a gente o que tem falado. Agora, no que tu quer dizer assim, eu sei que talvez é meio autoexplicativo pela palavra crônico, mas como assim uma depressão, uma ansiedade generalizada crônica? O que é? Que diagnóstico que é esse? Então, gente, existem depressões ou crises, né, casos de ansiedade que elas são sazonais, ou que elas podem acontecer uma vez na sua vida, então você passou por uma experiência traumática, ou um super burnout ali no seu emprego que é super produtivo, e aí você tem um caso específico de uma crise ou um momento assim de ansiedade, depressão, que com o acompanhamento psicológico você pode assim receber uma alta, depois de um tempo aprendendo a identificar o que causou isso, como ter ali uma regulação emocional, né? E existem casos que a depressão e a ansiedade, elas não vão embora, elas não são esporádicos, assim, momentos específicos da sua vida. Pode ser, normalmente, assim, por coisas mais biológicas, né? Então, eu tenho uma produção de serotonina, né? Que é aquele hormônio da felicidade, né? Assim, mais fácil de entender, muito baixa. Meu metabolismo é muito baixo, não é nada relacionado, por exemplo, a tireoide, nem nada assim, mas são problemas, assim, hormonais, de certa forma, que fazem com que a minha ansiedade seja muito forte, então eu não consigo relaxar, parar, tem pensamentos muito acelerados, então eu preciso, assim, no meu caso, né, de medicamento para ter esse controle hormonal e eu conseguir viver a minha vida da forma normal, igual todo mundo, ou um novo normal, né, como eu gosto de falar. E no meu caso, então, eu faço uso de medicamentos para que eu tenha esse controle hormonal e eu consiga, assim, viver a minha vida de forma comum. Mas Olha não é só. todo mundo que é assim. Entendi. Isso tem que ficar sempre muito claro, né, gente? Não é é assim comigo, vai ser assim com você, até porque a gente tá falando de corpo humano, né? Então tem as suas variações biológicas, neuroquímicas e por aí vai. Mas voltando aqui, Ana, você cresceu, né, no ambiente eclesiástico e, né, então desde os 10 anos, aí 10 para 11 anos você falou, né? Isso. Você teve enfim, esse encontro com essa realidade da sua mente, né, do seu coração, do seu ser em estado de angústia, de melancolia, de depressão. Como é que foi essa relação desse diagnóstico, você é assim, e com a sua fé, com a teologia? Como é que foi essa relação, tipo, você recebe uma sentença, esse diagnóstico, né, uma parada tipo, ok, o que eu sinto tem nome e eu preciso tratar. E aí, de repente, tem a questão da fé, enfim. Como é que foi essa relação do diagnóstico com a sua fé e a sua relação com Deus? Foi muito difícil, principalmente por eu ter começado tudo isso muito nova. Então,
a minha concepção de espiritualidade, vida cristã, ainda não estava totalmente formada. E o que eu compreendia como um problema emocional também não estava completamente formado. Eu ainda estava ali entrando na pré-adolescência, então foi muito difícil, porque na verdade eu me senti exatamente como você tinha dito, uma sentença. E aí eu estava sentenciada a nunca ter uma vida espiritual que fosse satisfatória. Pelo menos na minha opinião, ou até mesmo na opinião dos outros. Que acontece, né? Então, eu me vi assim, sem entender o que era eu, o que eram os problemas psicológicos e o que eram as minhas falhas espirituais. Isso foi muito complexo para eu conseguir entender. Eu lembro de chorar muito. Eu nunca, então, vou ser uma cristã verdadeira. Porque eu não consigo me doar 100% igual outras pessoas. E aí, eu comecei a questionar muito o porquê. Eu lembro de, assim, ser específico, ter a minha crise existencial, por que o mal existe, Deus me deixou com esse sofrimento, porque desde nova eu nunca fiz nada, e aí eu ficava lendo Jó, e tentando associar, eu ficava lendo Salmos, e aí eu comecei, não, beleza, eu tenho esse problema aqui, mas pode ser igual outra qualquer pessoa, assim, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que tem enxaqueca o tempo todo, né? Uma pessoa que sofre de alguma outra condição. Essa é a minha. E aí eu percebi que eu tinha que aceitar ela pra eu começar a sair daquilo. Não, eu não posso viver realmente entregada a isso que eu sinto. E isso é muito difícil, porque é muito doloroso aceitar que você é fraco. E é basicamente com esse assim, pressuposto que eu começo a escrever o Fortes e Fracos. Eu tive que aceitar que eu era fraca, de verdade, pra conseguir entender que Deus ia me transformar a partir do que eu tinha ali pra ser entregado. Eu lembro de ouvir muito, assim, antes mesmo da igreja crescer e tudo mais, de algumas pessoas, que isso sim era falta de fé, que eu não podia usar remédios, porque eu comecei a utilizar os medicamentos ali com 14 anos. Foi mais ou menos depois de 2, 3 anos com acompanhamento psicológico, que a minha psicóloga decidiu que a gente entraria ali com o psiquiatra, porque só o tratamento realmente não estava funcionando. E aí era falta de fé, era demônio, ou né, as maldições hereditárias, eu tinha que quebrar isso e ser libertada. Eu lembro de não entender por que no meu caso seria tudo isso, falta de fé, e aquele tanto de história bíblica de gente sofrendo e sendo fortalecido constantemente por Deus, mas não tendo a sua dor retirada, por que a minha história seria diferente? E aí, à medida que o tempo foi passando, né, eu fui tendo aconselhamentos pastorais, né, eu sempre falo pro pessoal que pra sua saúde emocional, você tem que ir no psicólogo e às vezes no psiquiatra, mas pra sua saúde espiritual, você tem que continuar indo no aconselhamento pastoral. Isso foi sendo tratado no meu coração. Tratado que eu não precisava ser forte o suficiente, de que eu podia assumir que eu precisava de ajuda, tanto emocional quanto espiritual, e de que Deus ali estava me transformando nessa caminhada, e que ia ser uma jornada longa no meu caso, né, por ser crônica, algo que não vai embora, mas que isso não queria dizer que não tinha graça, ou de que não tinha um propósito. Né? Então eu acredito que há propósitos nas dores que a gente sofre. E eu acho que o propósito da minha dor é específico e é para servir também no que for possível, mas para me transformar principalmente, me fez ser como, até isso é feio de falar, né, me fez ser como Paulo, mas é só nessa parte, viu, gente? O espinho me fez ser mais humilde, e ainda tem feito, de vez em quando a gente cai, né? Sim. Mas Ana, como assim, eu queria entender, e aqui eu me coloco bem no lugar de leigo mesmo, e daqueles, dos irmãozinhos e das irmãzinhas, assim, que tem dificuldade de entender essa relação de mente e por aí vai. Mas por que crônico? Assim, como é que é esse diagnóstico? Tipo, qual que é a característica que, tipo, não, é crônico isso aí, tipo, ó, vai viver com essa parada aí. É porque é uma parada que não sai, tipo, como é que é esse diagnóstico do crônico? Que daí, realmente, a palavra sentença, apesar de forte, ela, caraca. Isso mesmo. O crônico, né, quando vai diagnosticar isso, é o psicólogo que faz. Acredito que muitas vezes eles fazem com associação ao psiquiatra, né, porque aí
aí você vai vendo aí a relação química do seu corpo, que pode ou não funcionar. E aí você testa o remédio, que tem essa função de conectar certas coisas na sua cabeça que não conectam. E aí você vê, nossa, é realmente algo químico. Mas no meu caso, né, é o psicólogo que fez esse veredito, de certa forma. E realmente foi visto com o tempo. É uma das coisas mais difíceis de quem sofre isso, é que às vezes só resta esperar. Aceitar esse longo processo de tratamento. Então ali eu comecei nova, né? E fui vendo, 2 anos, 3 anos, vamos entrar com a medicação. 2 anos com medicação, ainda não entrou numa estabilidade. 5 anos de processo, né, de tratamento, ainda estamos indo atrás. 7 anos, ainda não encontramos um remédio que produz essa estabilidade. Então, ainda muita regulação emocional, muita dificuldade, ansiedade a mil, ainda com crises de pânico, crises, né, de ansiedade forte, super indo lá. Aí o meu psiquiatra, junto com o meu psicólogo na época, chegaram à conclusão, não, é realmente um caso crônico, nós estamos aí quase 10 anos de tratamento e nós temos visto progresso bem devagar, mas temos visto, é realmente algo crônico. Então, não é um veredito, né, uma sentença que é dada rapidamente, tem que observar realmente o processo de melhora do paciente. Isso é o que eu tenho visto, né, nos meus quase 15 anos indo e saindo de psicólogos. Hoje em dia, inclusive, eu tenho caminhado meu processo na linha da terapia ocupacional, então é psicoterapia ocupacional, que não é nem numa linha da psicologia, da terapia ocupacional, que tem outro foco, né? O estilo de tratamento é mais manual, ele mexe com outras áreas mais lúdicas, e para mim foi o que funcionou. Mas eu tenho, assim, pessoas próximas de psicólogos também, e o meu psiquiatra, ele conversa com o meu terapeuta, que foi muito fundamental para o meu processo, que foi mais difícil de encontrar a medicação certa. Então, eu encontrei a medicação certa, gente, em 2020, final de 2020. Nossa, é muito caraca. recente. Foi junto com a vacina. A vacina Foi junto liberada. Muito bom. E Ana, e aí que entrou a pintura, já que pra gente fazer esse link aí, que você falou de psicoterapia da ocupacional. Eu comecei a pintar, assim, a minha primeira tela eu tenho aqui em casa, até não tá aqui comigo, mas ela foi em 2007, eu tinha ali uns 8 anos, era só pra brincar mesmo, e aí meus pais me colocaram por um período numa aula de pintura, e aí eu comecei a pintar pra me expressar. Então eu pinto aí também quase ao mesmo tempo de que eu tenho de tratamento da ansiedade e da depressão, mas que eu fiquei intencional mesmo foi ali mais ou menos em 2017. Eu fiquei intencional, falei, não, eu quero pintar, eu quero entender técnica, eu quero estudar a história da arte. E também é um processo muito lento, porque aprendizado pra mim é algo que puxa muita energia. E aí eu comecei aí, mas o engraçado é que eu não pinto durante as minhas sessões lá na terapia ocupacional, porque eu gosto de separar muito bem o que é terapia e o que é só algo terapêutico, né? Às vezes as pessoas até confundem um pouco isso. Eu faço algo que me relaxa e isso é terapia pra mim. Não é, gente. Isso não serve de terapia. Você tem que ir pro terapeuta. Não pode. Isso não é terapia. Ana, explica isso aí, porque esse é o tipo de erro que eu cometo. Esse aí eu já saio com os meus amigos pra jogar um boliche. Isso é terapêutico. Eu cometo esse erro aí. Me explica, Ana. Então, a gente pode até falar que algo é terapêutico, né? Porque te acalma, te relaxa, te leva a entender o que você tá sentindo, mas isso não é terapia. O pessoal, né, os terapeutas, os psicólogos, eles estudam pra fazer com que a gente entenda, encontre ferramentas para lidar com as nossas emoções, os nossos transtornos, e eles têm linhas, né, de trabalho mesmo, que são muito específicas, elaboradas, para que você tenha essa melhora psicológica. Você só relaxar não faz com que a sua ansiedade, estresse, depressão suma. E às vezes a pessoa pode achar, não, eu prefiro pagar uma aula de pintura do que pagar um terapeuta. Isso não vai funcionar. Minha cara.
Pois a minha cara. você pode até relaxar, é muito gostoso, não pode excluir mesmo, mas você precisa da terapia também, principalmente se a sua ansiedade e depressão, ela atrapalha a sua vida. Porque a gente tem ali, né, gente, tristezas, ansiedades, preocupações em um nível normal, que não atrapalha a sua rotina, as suas atividades, isso tá ok. Às vezes ela pode ali ter períodos que aumenta, diminui, mas não é sobre isso, né? É sobre essas emoções que realmente desregulam a sua vida e torna, assim, muito difícil você ter relacionamentos, manter um trabalho, manter ali as suas funções dentro da igreja. E aí é basicamente isso, sabe? Então, eu não pinto na minha terapia pra eu não ter essa confusão de achar que, não, toda vez então que eu pintar, eu tô ali dentro do consultório. Não tô, então eu não pinto. E eu acho isso muito bom. Eu gosto muito, até porque eu consigo relaxar, assim, quando eu estou pintando. Ou quando eu tô entendendo que, não, eu tô pintando esse quadro pra alguém, foi encomendado. E eu gosto das separações, eu gosto das coisinhas organizadas. Olha, inclusive eu quero aproveitar essa deixa da Ana, antes de o Cacau fazer as perguntas dele, que é por isso que eu não assisto The Chosen. Eu achei a explicação. Não, vê se tem a ver, ou eu tô viajando aqui. É porque a Ana não gosta de misturar as coisas. Só de não assistir The Chosen tá viajando. Então tá. É porque a Ana gosta de separar as coisas, né? Terapia é uma coisa, sim, e algo que é terapêutico e o trabalho dela é outra parada. Então, eu gosto de assistir série como algo terapêutico. Pô, me relaxa, eu quero assistir uma série pra relaxar. Mano, se eu vou assistir The Chosen, aí o teólogo entra em ação. Aí as pessoas já querem o meu veredito teológico sobre The Chosen. Aí, mano, eu não consigo ver, velho. Aí eu não consigo ver. Aí por isso que eu fico vendo o Richard. Entendo. Tipo assim, aquela pressão. Cara, o que tu achou de The Chosen? E biblicamente, mano, não. Aí The Chosen eu não vi ainda, porque eu quero ver. Quando eu vou ver série, eu quero dar uma relaxada. Então tem que ser uma coisa fora da minha realidade e tal, enfim, né? Vou te falar que eu não assisti por causa da mesma coisa. Muito obrigado. Fica todo mundo querendo saber a minha opinião, se The Chosen é pra crente mesmo, e eu não quero dar a minha opinião. É bom, dizem que é bom, tenho vários amigos meus. Tu já assistiu o Cacau The Chosen? Pô, bom demais. Olha aí. O que você acha? Brincadeira. Eu ia perguntar dessa questão da arte também, mas o Bibo já trouxe a pergunta. Mas depois eu vou fazer umas perguntas sobre isso, porque eu acho que é muito legal. Além de eu achar que eu sou admirador da arte da Ana também, né? Mas eu queria fazer uma pergunta em outra coisa, né? O Bibo escreveu um livro aí, né? Quanto tempo você levou para escrever o livro, Bill? Uns 4 anos, cara. Uns 4 anos, né? De escrita mesmo deve ter 1 ano, né? Mas eu fiquei 4 anos matutando ele. Eu tô escrevendo e você escreveu e lançou agora o Fortes e Fracos. Como é que foi esse processo para escrever? Porque assim, a gente sabe que rola uma ansiedade, uma cobrança, um prazo, né? E como é que você fez para levar isso de uma maneira que, né? Você já tinha alguma coisa escrita, alguma coisa, ou foi... Como é que você fez para isso também não se tornar, sei lá, mais um ponto de tensão e coisas do tipo? Então, eu tinha isso na minha cabeça também, matutando há muito tempo. Era algo que porque aí nos meus tempos de, não, tudo bem, eu vou entender o que é isso que eu sinto, o que isso tem a ver com a minha espiritualidade, se isso pode ser algo que eu, tipo assim, eu vou usar a espiritualidade pra sufocar isso aqui, o que não acontece, não tem como, mas nas minhas pesquisas eu falei, eu vou pegar todos os livros que meu pai tem de coisas emocionais, então eu peguei lá a do Spurgeon, fui pegar os livros de sofrimento do C.S. Lewis, mais uma penca aí, falei, eu vou ler isso aqui e eu vou resolver meu problema. E aí eu lendo e tudo mais, e aí eu queria até achar algum brasileiro, sabe? Pra contextualizar mesmo, né? Uhum. É gostoso fazer isso às vezes. E aí eu lendo isso, alguns eu achei muito teórico, muito de pastor para pastor. Então, assim, eu sou pastor, eu descobri algumas coisas, aí eu escrevo para outros pastores ajudarem pessoas. E isso é
maravilhoso, tem que ter mesmo, tem que ter muitos, façam mais. Mas eu fiquei assim, e eu que não sou pastor, e não você, o que eu faço? Porque eu não tô necessariamente aconselhando ninguém, né? Eu quero muito ir aqui pra sempre, quem sabe. Mas eu não tava fazendo isso, eu precisava de ajuda pra mim. E aí eu falei, olha, eu acho que existe essa lacuninha. Algo que seja da experiência de alguém também que não é psicólogo, mas que pelo menos tá nessa área aí, né, há algum tempo. E que fale sobre a dor, mas fale sobre vida cristã também. E aí eu fui escrevendo, assim, coisas... Assim, um tema específico, escrevia. Tava passando por uma crise muito forte, escrevia sobre o que eu tô sentindo, o que eu me sinto, assim, espiritualmente nisso. Então, grande parte das vezes que eu tenho muitas crises, eu sinto como se eu estivesse abandonada. E isso é um erro muito comum, né? A nossa ansiedade, a nossa tristeza, ela mente pra gente, realmente, que a gente tá num vazio e que não tem esperança, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Como que eu posso ser relembrada nesses momentos de que tem esperança, sim? Tem um a mais pra mim aqui. E aí eu falei, não, eu tenho que escrever isso. E aí, eu tinha essa ideia, né? Mas como eu ainda também tava ali no meu tratamento, isso não foi pra frente. Eu escrevia poucas coisas e deixava guardadas. E aí, em 2020, assim, no meio da pandemia, que a gente foi forçado a parar, todo mundo foi, né? A minha faculdade foi online. Eu sou formada em jornalismo, gente. Esqueci de falar isso. Olha aí. Pois é, a minha faculdade parou, né? Foi para online, o meu estágio foi retirado. Então eu fiquei com um tempo ali de disposição para 1000 coisas muito grande, o que piorou a minha ansiedade. E aí eu falei, não, eu preciso chegar aqui num ponto de calma, pera, o que você tem com esse tempo aqui? Como você pode usar esse tempo ao seu favor? Você precisa aprender a viver no presente de verdade. Agora não é mais só teórico. Coincidiu, né, com a gente encontrar um medicamento que me deixava mais estável. E aí eu percebi, assim, primeira vez em 10 anos que eu tive uma noite de sono. Porque a ansiedade generalizada, gente, que é essa mais grave, a sua cabeça fica ligada tanto que você não descansa, você não desliga. Então, assim, eu acordava de 2 em 2 horas à noite. Era sempre. Tem uma outra doença crônica que causa isso, é filho. Filho pequeno. A Xanda tá com essa doença crônica agora. Continuando, desculpa. Pois é, e aí de 2 em 2 horas, e aí eu não tinha uma noite de sono, gente. O meu sono era desregulado, eu não dormia. E grande parte da minha dificuldade de regulação de humor era por causa de não ter sono. Às vezes você acha que tá tudo bem dormir 4 horas por noite, não está. Procura um médico. Você precisa de um pouquinho mais. A não ser que o seu relógio biológico seja diferente do resto, seja ali mais anormal. Tem pessoas que são assim, e você pode dormir pouco e seu corpo ficar funcional, mas no meu caso não era. Eu até preciso de um pouquinho mais. E aí eu consegui ter esse sono melhor e aí minha cabeça começou a organizar, sabe? Eu comecei a escrever. Então, assim, o processo de eu que eu tava escrevendo, estudar, porque eu li muitos livros sobre o assunto, foi aí uns 5 anos também. Mais de escrever mesmo, foi ali 1 ano. Foi de 2020 até 2021. Ana, vou aproveitar que esse tópico que o Cacau levantou em relação ao processo criativo de escrita. A Daiane perguntou se você sentiu algum preconceito durante o lançamento do livro. Então, olha só, tá aqui o livro, inclusive. Aliás, ele só perde pro meu, tá? Mas ele tá muito bonito, capa dura, folhinha amarela, tá? Ele tá realmente um acabamento excepcional. E eu sei o quanto custa fazer um livro assim, então realmente a Thomas Nelson amou o seu texto, tá? Então assim, Cacau, se o teu não for capa dura, já pegou a referência aí. Sacanagem. Não tem problema. A gente sabe qual liga a gente joga, né? Não tô competindo com vocês estão muito assim. Gente, o livro do Cacau, só o título me arrepia. Mas, Ana, falando aqui... Piada interna. Piada interna. Essa pergunta da Ana é interessante, né? Porque você tá aí no processo de lançamento, você sofreu algum preconceito? Tipo, pô, a guria não tem formação e tá querendo escrever sobre isso e tal. Sentiu alguma parada nesse aspecto? Sim, senti sim. Mas assim, quando eu já li tava um tempo, eu conversei com o meu terapeuta sobre o livro, inclusive ele me acompanhou em todos os momentos para que o livro não fosse um desabafo, ele tivesse realmente um propósito, que isso é algo muito importante, né, ali pra mim.
mim, a gente conversou muito sobre isso. Então, a primeira parte era deixar bem claro, não sou psicóloga. Então, não venha ler o livro com a expectativa de eu ser psicóloga, porque eu não sou. Então, eu não tô te dando ali estudos teóricos, você não vai encontrar a linha de psicologia aqui, só as que eu passei e quis falar sobre, como foi pra mim. E é algo que eu faço, assim, acho que bem superficial, porque essa não é a minha área, que eu gosto de compartilhar o que eu quero que as pessoas leiam é outra coisa. Então, eu senti um pouquinho, principalmente assim, é mais um livro de autoajuda superficial. E aí, assim, eu de certa forma, você pode considerar, assim, autoajuda, porque tudo que a gente vai falar sobre vida cristã prática é para ensinar alguém a ter uma vida melhor, só que nos nossos padrões cristãos. Então, assim, de certa forma, é uma ajuda, mas eu considero que, como o livro é basicamente eu tentando te mostrar que você é fraco e vai continuar sendo, Deus que vai te ajudar, não tem como você se ajudar tanto assim, não. A não ser, né, gente, terapia, remédios, não é esse ponto, não. Eu acredito muito que quando você lê o livro, você consegue compreender mais, assim, o que eu tô dizendo. Mas tinha muito isso, não é psicóloga, não devia estar falando sobre isso, mas o ponto eu também mandei para alguns amigos psicólogos o livro, para eles, né, olharem, ver se a Anelisa tá falando alguma bobagem. Eles gostaram Ana, o quê? muito. Anelisa é o teu nome? Anelisa, eu nunca falei isso também? Tô louco. Não, agora é igual quando o pessoal descobre que Bibo não é o meu nome ou sobrenome, né? É apelido. Caraca, eu Pois achei que era Ana mesmo. É Annelise? Ana Elisa, com Annelisa. S. Ah, é o nome conjugado, Annelise. Então tá. É junto, né? Foi a minha mãe que decidiu. Ana é cheia de graça e Elisa é consagrada a Deus. E aí Olha era aí. o meu nome é hebraico e o da minha irmã era grego. Um foi minha mãe e outro foi meu pai. Eita, aí, ó. Atenas e Jerusalém, mas tudo bem. Ô, Ana, então tá, aí os seus amigos psicólogos deram uma olhadinha também no conteúdo Isso. e tal. Porque eu queria que, mesmo que eu não seja psicóloga, né? A gente não quer falar bobagem, ensinar bobagem para as pessoas. Claro. Uhum. Mas graças a Deus aí nesses períodos, né? O meu marido, inclusive, é psicólogo. Então, eu, né, durante nosso namoro, eu peguei muitas coisas que ele estudava pra ver, eu sempre tive muito interesse. Quem sabe aí, né, não sei, uma nova faculdade. Sabe que vai ser a minha formação da velhice, né? O Bibo com 55 anos vai ser psicólogo. Já coloquei na minha rota né? aqui, meu planejamento a longo prazo. Eu penso muito nisso, ainda tô digerindo. Mas eu sempre gostei muito de ler, então eu sei, assim, a maioria das linhas, o que elas pensam. Eu gosto muito de entender como que é o processo de tratamento. É até um dos motivos que eu gosto tanto da terapia ocupacional. Gosto muito da comportamental também, da que o Viktor Frankl fala. Inclusive, eu cito ele no meu livro. Essa é outra, né? Comportamental não, tá, gente? Uhum. Mas eu cito ele no meu livro. Eu acho que a forma como ele lida com o propósito da dor, o sentido da vida, é sensacional. Então, eu li também muitos psicólogos e o pessoal dessa área para conseguir entender também como poder encontrar ali ferramentas de ajudar as pessoas. Eu senti esse preconceito, mas meu maior medo realmente era a responsabilidade de escrever algo que era coerente, tanto com a saúde mental quanto com a fé, e realmente não sujar, né, o nome de Cristo. Esse era o meu maior medo. Então, eu não sei se eu não fiquei focada nos preconceitos, o meu momento era único ali. Quando o pessoal lá na Thomas leu e tudo mais, gostou do conteúdo, eu também passei pro meu pai. Meu pai foi meu primeiro leitor beta, né? Ele que leu meu livro primeiro. E ele também gostou. E eu sei que se ele não tivesse gostado, ele ia me falar, gente, porque ele já fez isso. Ele é bem sincero. Eu lembro, inclusive, de uma das vezes. Eu canto na igreja, né? Eu lembro uma vez que eu cantei uma música pra ele. Ele virou pra mim e falou: Elisa, você vai ter que treinar mais. Não tá bom, não. Caraca. Não, então, tipo assim, quando ele falou que o texto tava bom, eu sabia que tava. Então eu falei, tudo bem, o meu perfeccionismo vai acabar aqui, eu não vou ficar revisando absolutamente tudo 1000 vezes. Boa. Porque, né, não tem como, gente, a ansiedade, ela e o perfeccionismo junto é uma bombinha. Eu falei, agora eu não reviso mais, quem vai revisar é a Thomas, se eles não gostarem, eles vão me falar. E aí foi indo, mas assim, depois que o livro lançou, como eu sempre deixei claro que eu não era uma psicóloga, eu acho que eu não tive tanto problema com isso, não. Eu acho, assim, que não chegou em mim. Mas se
alguém aí por aí fala. Um dos Pelo menos livros eu deixei claro. É um dos livros que mais vendem sobre esse assunto, assim, no mundo secular, se a gente pode falar assim, é escrito por um jornalista também, né? Que é o do Andrew Solomon, né? E o pessoal lê Eu muito, cito né? ele Então, no meu livro. O dele é o Demônio do Meio-Dia? O Ou da Demônio do Meia-Noite? Meio-Dia. 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 Porque, Isso. né, pelo menos se eu entendi essa ludicidade dele, é porque de dia você também sofre, né? Exato. É o tempo Caraca. todo. Esse Uhum. livro, ele foi muito bom pra mim também, porque ele é muito vívido e ele tem um jeito de escrita que eu gosto muito, sabe? Que é Uhum. ele é poético, mas também não é demais, e ele é objetivo e ele não esconde. E era uma das coisas que eu tentei achar o meio termo de contar a minha vida e muitas coisas que eu passei, mas também não ser assim uma exposição demais e também muito assim vívido, né? Tomar cuidado até para o livro não oferecer assim gatilhos demais e ser, né, coerente. O livro dele foi muito bom. Tem um outro também que ele fala sobre suicídio, que é muito bom, que eu li também pro meu capítulo que eu falo sobre isso. É muito interessante, assim, porque quando eu li o livro dele, eu gostei bastante, mas eu falei assim, puxa, eu gostaria muito de alguma obra desse jeito, que seja mais pessoal e menos aconselhamento, mais ou menos o que você falou de pastor para pastor, né? Numa perspectiva cristã. Então, quando você começou a colocar nos stories que estava escrevendo sobre isso, eu falei, nossa, é isso, é exatamente isso, né? Muito legal. Eu ainda não terminei de ler seu livro, mas essa pegada, assim, pessoal e o estilo também que você escreve, junto com as pesquisas que você fez, porque também tem isso, né? A gente vai ler um livro que é um livro muito pessoal, mas não é uma autobiografia, também tá falando de temas que são gerais, né? Então é exatamente aquilo que eu queria que existisse quando eu li o outro livro e eu falei, é esse aí mesmo. Muito legal mesmo. E assim, eu queria te fazer uma pergunta num ponto de vista mais social, vamos dizer assim, né? Das nossas relações, assim. Porque acho que nem todo mundo que tá assistindo tá enfrentando a mesma coisa em si, mas pode pensar como ter comportamentos um pouco mais saudáveis, né? Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta nesse aspecto que tem muito a ver comigo para saber, né? A sua posição, vamos dizer assim, de filha de pastor, como que isso afetou nos aspectos negativos, mas também no aspecto positivo, se há, como afetou o seu processo de lidar com a questão da saúde mental e tudo mais? Esse aí é um tema difícil, viu? Porque até hoje, né, é difícil. Porque, assim, na minha igreja, a gente deixa bem claro que a nossa igreja não é uma empresa de família. Que às vezes isso acontece, né? Uhum. Então, é um Muito. legado passado adiante. É muito Greenleaf, né? Não sei se vocês já viram essa série. Caraca, bem Sinistra. isso. Eu não indico, tá? Essa você vê, né, Bibo? Essa aí o teólogo não entra. Essa aí você distrai, né? Mas é que essa é tão fora. Não, eu vi uma temporada e meia só, mas é tenso. É bem eu não vida aguentei real ver também. muito A gente também. até já foi numa Exato. igreja dessa do Greenleaf aí. Continua, Ana. Aí é bem isso. E aí, assim, lá na igreja não é assim. Então, nunca foi passado pelos meus pais de que a gente, sendo filha de pastor, a gente tinha que ser importante dentro da igreja. E importante dentro da igreja, gente, tô falando, tipo assim, cargos altos de visibilidade. Uhum. Isso aí é a vocação da pessoa na igreja que vai determinar isso aí. E é isso que eu acredito. Mas, eu acredito que grande parte da dificuldade dos filhos de pastores nem é tanto pelos pais. É pelos nossos irmãos que criam expectativas altas demais que nem eles mesmos conseguiriam suprir. Uhum. E assim, principalmente na minha... Eu falo por mim, né? Com a ansiedade social muito forte, então públicos com muita gente me deixa ansiosa, eu fico mais propensa a ter uma crise, porque são muitos estímulos, tanto de barulho, quanto de gente, toque, e assim, é difícil você explicar isso até hoje. Então, às vezes, as pessoas têm expectativas, por exemplo, de que o filho de pastor, ele consegue ser amigo de todo mundo, e ele não vai ter o círculo de amizade dele. E isso é impossível, gente, não tem como. É aquela ideia do Facebook, que tá escrito lá que você tem 2.000 amigos, e você não conhece metade. Isso não é funcional, não é saudável. E isso vai trazer, uma hora ou outra, um esgotamento, tanto emocional quanto espiritual, e aí o filhinho de pastor, ele vai surtar. E é o que eu acho que acontece muito. Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive um acompanhamento, tanto
meus pais sempre tiveram muito perto de mim sobre isso, mas eu também tenho, né, um pastor que me acompanha, que não é meu pai. A gente tem que separar essas coisas. Eles me ajudam muito nisso, mas eu consigo ver muitas vezes, agora é menos, né? Assim, aquela coisa, veio errado, né? Saiu errado. Como que a filha do Guilherme... Meu Deus. Guilherme é tão calmo, Guilherme é tão estável. O que deu de errado aí? Assim, às vezes eu sinto essa pressão, mas eu tento realmente viver mesmo que ela exista. Mas eu acho, em alguns momentos, o que as pessoas esperam de nós, elas atrapalham bastante. E é uma das coisas que eu falo, assim, no livro. E eu tenho um capítulo que é um capítulo sobre relacionamentos, que inclusive dá até pra virar um livro só, né? Porque relacionamentos é um tema essencial pra vida do cristão e pra quem tem transtornos psicológicos, é algo que pega muito, que é sobre a vida na igreja. Porque eu falo sobre as coisas da vida espiritual que podem ajudar a gente, né? Elas vão ajudar a gente. E a vida comunitária é uma delas. E uma das coisas que é muito difícil é quando você foi magoado e permanece com a vida comunitária. Quando a gente é machucado, né? Quando a gente vê essas pressões, quando a gente vê essas expectativas que a gente não vai suprir, não tem como suprir, tem gente que desiste, né? Eu sempre preferi mostrar que eu realmente não vou suprir. Então eu sou fraca mesmo, eu assumo que eu sou fraca e eu vou ajudar no que eu posso. E se eu não conseguir, eu vou falar também. Então eu acho que, infelizmente ou felizmente, Olha aí. é muito bom quando o filho de pastor ele se mostra numa posição sem máscara. Só que isso é difícil, eu sei que é difícil. E assim, olha, eu não sou um super-homem, eu não sou um semideus, filho de pastor vira, sei lá, o que é esperado. Eu vou errar mesmo, eu vou errar demais, eu posso ser disciplinado, talvez eu seja retirado aí de algum ministério alguma hora. Isso não quer dizer que eu não sou crente também, isso quer dizer que eu tô no processo igual todo mundo erra. Aí com, né, gente, arrependimento depois, também não tô falando que vocês podem ficar errando. Certo. Tem sempre que tomar cuidado, né? Mas são essas coisas, sabe? A gente precisa ver o outro como uma pessoa. Uhum. E eu acho que é parte disso também que ter ansiedade e depressão me ensinou. Assim como eu sou falha, os outros vão ser também. Então eu tenho aí trabalhado muito a minha paciência e as minhas dificuldades relacionais, porque eu acredito, assim, que a gente acaba tendo muito, então eu tenho medo ainda de me abrir. Eu sou desconfiada, assim, de certa forma, mas Deus vai ajudando a gente, né? Mas eu gosto muito desse tema que você falou. Acho que a gente precisa acolher tanto os nossos pastores, que também têm essa visão de que eles são perfeitos, semideus, e não pode ficar doente, não pode ter um esgotamento, pedir por ajuda. Já pensou nisso? O pastor ele não pode, tipo assim, simplesmente pedir uma oração, porque pronto, ele não é a autoridade mais, essa coisa que você criou da sua cabeça. E eu acho isso extremamente abusivo, de certa forma, que às vezes a congregação coloca em cima do pastor. Uhum. E isso é passado, né, pros filhos de pastor. Olha aí. Essa questão, inclusive, assim, que você falou da forma como os seus pais colocaram, né? De não ser uma igreja familiar e tal, né? Isso é muito importante, né? E aí, pra quem tá ouvindo aí que não é pastor, já sabe, para de ficar cobrando os filhos de pastor que você nem você cumpre. E uma outra coisa que eu queria perguntar, você identifica, assim, porque aí eu pastor falando, né, como que eu imagino que seria legal de conduzir minha igreja nesse aspecto também, né? Porque acho que isso é um tema muito importante para a igreja hoje, já que a gente sabe o quanto que a igreja pode ser um foco também de exigências, cobranças, e não só isso, né, mas de tantas coisas não muito salutares nesse aspecto, né? Mas que práticas você acha, se você tem, assim, algo um pouco mais definido sobre isso, que seria bom pra gente começar, como leigos mesmo que a gente é na igreja, né, e não pra suprir a terapia, nem isso, mas pra gente ser mais saudável, pra gente ter um ambiente mais saudável no aspecto da saúde emocional e da saúde mental. Algumas coisas que eu até penso muito em desenvolver, assim, na minha própria comunidade, né, nos pequenos grupos, às vezes, né, porque eu entendo que existem os temas que às vezes a gente fala, né, na pregação aos domingos, são temas específicos, principalmente se a igreja ela é mais expositiva, né, e tem aqueles temas que a gente pode tratar no grupo de jovens, no grupo das casas. Eu acho que a saúde mental, assim, sendo um tema grande, mas às vezes não para ser tratado no público, a gente pode falar sobre esse assunto, sabe? Falar mesmo abertamente. Hoje nós vamos conversar sobre saúde mental.
O que vocês pensam sobre isso? Ouvir realmente qual que é a demanda. Então, o que eles precisam saber nesse momento? É se cristão, ele pode sofrer com adoecimentos mentais? Se é falta de fé? Porque às vezes a gente tá no nível mais básico, então vamos começar ali. Ou então já é num nível a mais. Eu tenho dificuldade para constância, porque tem dias que eu sou super produtivo e tem dias que eu sou menos produtivo. Como que a minha vida espiritual entra nisso? Então aqui tem dias que eu consigo ler um capítulo inteiro da Bíblia, ou 3 capítulos, mas tem outro dia que eu consigo ler metade de um versículo. Isso quer dizer que eu tô em falta com a minha vida cristã? Tem dias que eu consigo orar 10 minutos, tem dia que eu consigo orar 5, às vezes nem é isso. Isso quer dizer que tem algo errado? Então, às vezes a gente já vai estar nesse nível, ou às vezes a gente vai estar, assim, caminhando cada vez mais. Então, eu acho que realmente é uma escadinha. Ver a demanda que a nossa igreja tá hoje, o que eles precisam entender sobre isso hoje, e aos poucos tentando ensinar mais sobre isso. Então eu vejo, assim, essas dúvidas, essas são as mais frequentes que eu vejo, assim, principalmente no que toca aí a nossa vida cristã, né? Então, assim, eu posso tomar remédio? Isso é algo que é muito perguntado. Uhum. E mostrar mesmo, olha, sim, você pode. Isso não quer dizer que você não confia em Deus. Algo que às vezes é muito interessante que eu escuto muito é sobre a cura. Quer dizer que Deus pode não me curar? E isso é doloroso de se escutar. Às vezes a gente coloca Deus numa caixinha, né, com os nossos propósitos, e a gente acha que ele só é soberano se ele fizer isso. Então, às vezes, é até uma questão de evoluir ali pra soberania de Deus, mas aí a gente vai explicando aos poucos. Então, ver realmente qual que é a demanda da sua igreja. E, às vezes, ali para os líderes, né, a gente tem um intensivão. Então, com os líderes, são as pessoas que vão tratar, cuidar ali no nível mais pessoal dessas pessoas, porque os pastores não conseguem, né, gente, ter esse tratamento individual com todos os membros da igreja. Aí, assim, às vezes os líderzinhos que vão fazer isso. Então, a gente vai deixar com que eles estejam a par. Então, leitura de livro, às vezes um estudo mais guiado com a liderança, para eles saberem responder essas perguntas e deixar claro, né, para a congregação que se eles sentirem essas coisas, a igreja está aberta para escutar e para ajudar, né? Então, ter essa comunidade onde a vulnerabilidade, ela é aceita e que ela vai ser escutada, né? Sempre deixando claro, né? Porque às vezes eu escuto umas coisas, então eu não posso exortar o meu irmão que tem problema de ansiedade porque ele pode passar mal. Não é assim também, gente. É sabedoria, entendeu? E a gente precisa cultivar a sabedoria. Vai ter momentos que você vai tratar especificamente o que ele tá passando e depois você vai evoluir para ali, às vezes, uma exortação. A pessoa que tá na liderança que vai conseguir, às vezes, identificar o que é necessário no momento. E isso tem a ver muito com a sabedoria, né? Que a gente precisa ter. Mas eu acho que são coisas da vida prática cristã. Então, incentivar ali a comunidade, né? Incentivar a ter uma vida devocional que é sustentável, que não é ilusória. Porque a gente não é 100% todos os dias. Isso não quer dizer, né, que a gente pode desistir, mas que a gente precisa ir vivendo. É um dia de cada vez. E aí a gente vai levando esses temas, né? Principalmente, por exemplo, eu vi um dia uma pregação sobre o sacramento do momento presente, que é um tema, assim, que até vai pro púlpito, né? Que é essa necessidade da gente viver o hoje. E aí a gente cita vários exemplos, a gente pode até falar sobre a saúde mental nele, mas é ensinando mesmo os nossos irmãos a amar e acolher e estar com os que sofrem, porque aí mesmo aqueles que não sofrem, né? Eles vão estar capacitados para acolher e ser igreja junto com os que sofrem. E aí a gente vai aprendendo junto, né? Muito bom. Muito bom. Ana, eu tenho um tópico, inclusive você abre o seu livro falando da questão do pecado, porque é um tema que nós, como cristãos, a gente precisa atentar para isso. Como é que tu vê essa relação? Ansiedade, depressão, pecado, como é que tu organizou, né? Já ficou bem claro aqui, a gente falou sobre isso, né? Das pressões, da falta de compreensão dos irmãos, irmãs, enfim, mas ao mesmo tempo a gente também não pode negar esse aspecto teológico tão central, eu diria assim, na teologia cristã, no drama das escrituras, enfim,
que é a questão Sim. da queda, Adão e Eva, o pecado. Como é que tu trabalhou essa questão aí, né? O seu problema, o seu diagnóstico, a sua espiritualidade, afinal, pessoas que têm problemas de ansiedade crônica, de depressão, continuam sendo pecadoras. Como é que o teu cérebro e o teu coração, ou seja, como é que você fazia essa, cara, isso aqui é fruto do meu pecado, isso aqui é falta de B12, sei lá, só fazendo uma piada aqui. Né? Tipo, Então, e aí? isso é difícil, é mais difícil, mas assim, eu costumo passar do pressuposto como: transtornos mentais não são pecado, eles são frutos de uma realidade caída. Então, assim como o seu câncer, ele não é um pecado, mas ele é fruto de uma realidade caída, que é: nós vivemos em um mundo cheio de pecados, então é um mundo que antes perfeito, agora ele é cheio de dores, cheio de doenças, injustiças. Você vai sofrer as condições desse mundo que é caído. Então, isso pode ser que você adoeça fisicamente, mentalmente. E isso quer dizer que, o quê, né? Não é pecado, mas é fruto de um mundo caído. Isso quer dizer que você nunca pode pecar nessas condições? Não. Quer dizer que a gente tem que ser duplamente atento para o que as nossas condições, os nossos transtornos nos fazem viver, né? Então, por exemplo, a depressão causa irritabilidade. Ela causa isso. Então, a sua irritabilidade, não necessariamente ela vai ser um pecado, mas como você conduz ela, como você conduz a sua vida, pode ser algo a te fazer pecar ou não. Então, quando você escolhe ir para a terapia, Olha e aí. cuidar disso, você vai estar tratando, né, da sua questão ali, da sua ansiedade, da sua depressão. Agora, se você percebe que você tem um padrão de comportamento, uma pessoa te irritou, você é mais vulnerável mesmo, mas você sempre tende a explodir e você não quer parar esse padrão de comportamento, alguém me ofendeu, então mesmo eu sabendo que ofender de volta é errado, eu vou usar ali a minha ansiedade como muleta e vou atacar de volta e depois eu vou só falar que eu sou doente. Não pode. Não pode. E eu sei que isso é difícil. Então, assim, a gente precisa, claro, eu acredito que a gente tem que ter uma paciência, uma sabedoria ali, pra gente lidar com essas pessoas que estão no início do tratamento, ou que estão ali engatilhadas, né? Às vezes ela está numa crise e ela não consegue controlar essas variações de humor, ela pode acabar ali ou estourando, ou entrando ali num vínculo vicioso, né? Porque pessoas com depressão e ansiedade estão mais propensas a cair em certos vícios. Alcoolismo, pornografia, uso, né, às vezes, de outras coisas que podem, né, causar essas coisas prejudiciais. Elas estão mais propensas a cair em vícios por causa dessa necessidade de escape, tanto da vida quanto da dor, quanto também de você ter um lugar onde você joga a sua energia. Então, quando eu percebi que eu tenho uma tendência a entrar em ciclos viciosos, que comecei a pegar essa minha energia e jogar em coisas que eu sei que são corretas, né? Então eu pego toda essa energia acumulada que a ansiedade me dá, que é eufórica, em vez de eu procurar um mecanismo de escape que é um pecado, eu jogo na academia, eu jogo numa corrida, eu vou pintar. Então, assim, você precisa encontrar ferramentas que te ajudam a escapar dessas saídas que não são boas pra você. O seu transtorno mental não ser um pecado não te livra de pecar. Muitas vezes você pode cair em pecados por causa dos seus sofrimentos. Isso não quer dizer que seus sofrimentos são pecados, mas você precisa tratar isso. E aí, no caso, você precisa da terapia, você precisa realmente encontrar ferramentas de regulação de humor, biológicas, mas você também precisa do aconselhamento pastoral para te ajudar nesses momentos em que você cai em crise. Então, como eu tinha falado antes, né, em momentos de muita crise, eu me sinto abandonada, porque isso é um grande gatilho meu, é a rejeição. Só que eu tenho formas de lidar com isso, e se eu escolher a pior forma possível, que é me isolando de todos os meus relacionamentos e tratando as pessoas mal de volta, eu vou estar caindo não só ali na minha autossabotagem, mas em coisas que são destrutivas e que a Bíblia condena. Então eu tenho que ficar atento, e os líderes, no caso, tem que ter muita sabedoria para conseguir lidar com isso, ver se a pessoa ela tá numa crise, né? Isso pode acontecer, gente, mesmo comigo, por exemplo, eu tô estável, mas eu posso ter um gatilho muito forte. Por exemplo, há um mês mais ou menos, eu fui demitida do meu trabalho por algumas questões assim de home office, não
essas coisas. E isso me pegou muito forte, porque entrou em alguns medos meus, financeiros, de propósito, de valor. Então se eu não contribuo, às vezes, financeiramente para minha casa, o meu valor estaria diminuído, várias coisas. E eu entrei numa crise, assim, não tão forte, mas assim, o inicinho de uma crise de ansiedade, de muita euforia. E aí eu tive que ficar me relembrando, não, eu posso estar por esse momento, tanto de assim, de condição difícil financeiramente, tanto quanto emocionalmente mais instável, mas eu tenho que me lembrar que tem esperança, Deus está no controle. Então eu não posso pecar achando que a soberania de Deus não existe na minha vida. Eu preciso entender que eu tô passando por esses sentimentos, eles vão vir, mas isso não pode me fazer voltar, dar as costas pra Deus. Isso sim, eu estaria entrando num pecado e me afastando, assim, né, do que é a verdade. Então você precisa se relembrar isso. Por isso que é tão importante você ter o aconselhamento pastoral, você ter ali a sua Bíblia do seu lado, ter a sua vida devocional, mesmo que ela seja cheia de altos e baixos, que ela não seja o que você almeja, né? É necessário, porque quando a gente estiver nesses desertos, o que vai relembrar a gente que tem esperança é Deus. Às vezes é a única esperança que a gente vai ter, né? Como eu tinha falado, que eu demorei 10 anos para chegar numa estabilidade de remédios. Olha aí. Se não fosse a minha fé em Deus, eu tenho certeza que eu não estaria aqui, porque não tinha, assim, uma esperança palpável da minha vida, um conforto que não fosse Deus. Então Deus não foi a minha cura, de certa forma, ele foi o meu barco na tempestade, enquanto a tempestade não acabava. Então, assim... Muito bom. É interessante isso, porque às vezes a gente coloca a questão da santidade, né, apenas no aspecto daquilo que deixa Deus triste, né, e aí a gente responsabiliza a pessoa que já não tá bem consigo mesmo de ser responsável pelo sentimento de Deus. Imagina a responsabilidade de lidar com o emocional de Deus, né, quando na verdade a maneira como você coloca é muito rica, assim, porque ela também coloca o quanto isso não é só uma questão de fazer o que é certo, fazer o que é errado, o quanto isso é vida também, né, então, tipo, algumas pessoas olhando de fora e falam assim, puxa, mas você tá preocupado com mais uma coisa, mas ela não entendeu que foi justamente essa coisa que te trouxe até aqui, porque sem ela você teria desistido há muito tempo, né? Então, isso é uma perspectiva que sutilmente às vezes nos falta quando a gente tá no aconselhamento, quando a gente tá pastoreando. Às vezes a gente, né, vai por outros caminhos, assume os discursos que nem são cristãos, né? A alegria, às vezes eu escuto muito, assim, o meu pastor me disse que a depressão é pecado, porque na Bíblia me diz pra ser alegre. E aí, às vezes, é uns entendimentos, assim, o que é a alegria que eles estão achando que é, né? E é o entendimento, contentamento em Deus, até mesmo durante os sofrimentos, não é essa alegria pura de felicidade, riso, gargalhada, né? E aí, às vezes, a gente fica, assim, preso a algumas coisas que não são exatamente o que Deus quer de nós, né? Umas expectativas mesmo. Tem uma música infantil que o Cacau gosta bastante, inclusive. Eu já falei sobre isso no PTCast? Já no... Nossa, essa música me deixa com raiva, que ela fala... Que é alegrai-vos dê no um Senhor, sorriso, sorriso aberto. Que ela fala, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Quem ri quando não dá é o Coringa, gente. O Coringa... Quando não dá, você não ri, você chora. Quando dá, tem que chorar. Exato. Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Parece uma marchinha de carnaval, né? Acabou o carnaval agora. Vai lá, Cacau, manda. Não, então, até puxando nisso, né, que a Ana falou de usar a energia de uma maneira, né, boa, saudável. Né, foi a palavra que ela usou, saudável, né. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre sua arte, né, porque além da parte da arte plástica, né, você também canta e tudo mais, né. Eu percebo, assim, nos temas que você pinta e tal, eu te ouvi cantar pouco, só nos videozinhos que você já botou alguma vez, né, na internet. Mas a parte das suas pinturas, como tem essa fonte pessoal e como tem uma fonte muito, muito cristã mesmo, né, de inspiração, assim, os temas e tal. A arte é o espaço no qual você integra essas questões todas, né? Como é que é isso pra você, assim? Porque eu gosto muito de pensar na arte nesses aspectos individuais e gerais ao mesmo tempo, né? Eu acho uma riqueza muito louca. Como é que é com vocês? Então, é exatamente isso. Foi um ponto sensacional, assim, pra mim, fundamental, de integração. Realmente de entender que a minha vida toda é de Deus, por Deus, para Deus. E foi como eu consegui entender que a minha dor faz parte desse plano também. Não só as minhas alegrias. Tudo meu é algo só. Então, eu não vivo uma vida que é toda cheia de sessões, né? Eu vivo uma vida
Eu vivo uma vida que é integral. E foi na arte que eu consegui entender isso. E foi, inclusive, acho que foi a primeira vez que eu li Arte e a Bíblia, do Schaeffer, que é um livrinho muito legal. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre, né, ele tá falando sobre a arte, como a arte aparece na Bíblia, várias coisas, como o artista, ele é integral, de certa forma. Mas ele fala muito sobre as noções da criatividade, de como a gente cria por sermos imagem e semelhança do Criador. E isso foi sempre algo que tava muito forte em mim. Então, se eu crio por eu ser, né, criatura, eu sou dotada de dons, porque Deus é grande e Ele cria. Então, eu queria criar algo que expressasse a gratidão, mas que também expressasse esses outros altos e baixos. E a minha tela, inclusive, que é a capa do livro, ela é de provérbios e é sobre guardar o coração. Eu pinto essas temáticas, a maioria dos meus quadros tem... Os títulos são versículos bíblicos, né? Não porque eu acho que o cristão, tudo que ele faz, ele tem que colocar literal, não. Mas é porque, pra mim, é literal. Cristãos, artistas que não fazem isso, gente, eles continuam criando pra Deus. É só a minha forma de integralidade que eu quis colocar assim. E, assim, são artes abstratas, né? Aí ela inteirinha. São artes abstratas. Então, não são artes com formas totalmente delineadas. E eu gosto de lidar com o abstrato, porque eu acredito que tanto a saúde psicológica quanto a vida espiritual, elas são de certa forma abstratas. E eu acho que é um dos motivos que as pessoas elas têm tanto medo das emoções, da vida psicológica, né? Dos transtornos psicológicos serem algo que é falta de fé. Porque elas estão num lugar que é de certa forma parecido para nossa compreensão. A gente não pega, não é igual ao corpo físico. Quando a gente vê um machucado e aí a gente consegue identificar que eu machuquei, então eu vou tratar aqui, e eu consigo ver se tem uma infecção, né? É algo que é muito abstrato, de certa forma. Pra gente, né, quando a gente vai amadurecendo na fé, a espiritualidade, ela fica algo mais palpável, mas mesmo assim, ela não é algo que você pega, e você não fica pegando Deus, apesar, né, que tem algumas coisas aí, né? Não vou entrar nisso, não. Mas, né, muita coisa. Mas, assim, de certa forma, são questões abstratas, são questões que vão além do nosso olhar. Então, pintar abstratamente, pra mim, faz parte disso também, sabe? Então, eu gosto de integrar tudo, eu gosto de deixar uns easter eggs, assim, sabe? Quem quiser pegar, pega. Eu gosto de lidar com isso. Então, eu vejo o nosso coração muito como um coração que precisa de Deus, mas que precisa também aceitar essas vulnerabilidades que ser humano em um mundo ferido tem. Porque quando a gente aceita essas vulnerabilidades, a gente aceita ainda mais essa transformação de Deus para nossa vida. Então as minhas telas falam sobre isso. Muito bom, olha aí, muito bom. Poxa, Ana, que legal, muito bom mesmo. Obrigado por compartilhar. Gente, a Ana, ela compartilha, né, boa parte do que ela falou e muito mais aqui neste livro, Fortes e Fracos, Ana Stout. Gente, se você gostou do que a gente falou aqui, do que a Ana falou nessa live, aqui tá completo. Quer ver? Olha só, vou ler pra vocês aqui um pouco do que a Ana trata. As enfermidades em um mundo ferido, ou seja, ela só arranhou aqui a superfície nessa live, tá? Por que cristãos sofrem, enfermidades mentais e pecado, olha aí, ela desenvolve muito mais aqui. Reconhecendo nossas imperfeições, o cristão em ansiedade, o cristão e a depressão, o sentido do sofrimento para corações exaustos, reaprendendo a viver, como enfrentar a ansiedade e a depressão, vida espiritual, desafios e lições, os desafios do relacionamento em meio ao caos emocional, capítulo 6, as esperas da ansiedade na depressão, ao 7, afastando a escuridão, e aí tem como os outros títulos, né? Enfrentando pensamentos autodestrutivos e suicidas, o uso de remédios e a fé, e encontrando ajuda profissional. E o último capítulo, a esperança cristã para desesperançados. Gente, 140 páginas, um livro excelente no conteúdo, no acabamento também, eu sei que isso conta para muitas pessoas. Então o link para você adquirir está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. Antes de finalizar, gente, eu quero dizer que o Bibotalk já produziu uma série de conteúdos nessa linha sobre saúde mental, tá bom, gente? Então, a gente procura produzir bastante conteúdo
conteúdo para abençoar a igreja. Cacau, obrigado pela tua presença, por ter entrado aí e Valeu, obrigado. o nosso papo. E Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Bibotalk, ao BTcast. Muito obrigado por compartilhar a tua experiência com a gente e também ter eternizado aqui nesse livro que você lançou pela Thomas Nelson. Eu que agradeço, eu fico feliz demais por poder falar sobre esse tema, que é tão importante pra gente, pra igreja. Fico muito feliz, gente. Quero lembrar vocês que este episódio chegou até você graças à FABAPAR, a Faculdades Batista do Paraná, que está com as inscrições para o seu mestrado profissional abertas. Galera, é ano que vem. E sério, já estamos em setembro, então se programe para fazer o seu mestrado, aquele que você já tinha pensado em dar esse passo, sabe, a mais na sua carreira teológica. Com certeza é o mestrado da FABAPAR que você precisa e as inscrições estão abertas. Utilize o cupom Bibotalk que você vai ter desconto. Ficou curioso? Quer saber mais? Acesse o link que está aqui na descrição deste episódio em bibotalk.com ou no YouTube, tá bom? Vem fazer o mestrado. Eu fiz o meu mestrado na FABAPAR e recomendo para vocês. O link tá aqui na descrição. Corre, garanta a sua vaga. Sério, tem que começar a se programar agora, porque o ano já tá acabando e já começa em janeiro do ano que vem. Detalhes estão aí no site, como eu já disse e repito pela terceira vez, o link está na descrição. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.